Olá, amigos da Tireoide. Estamos mais uma vez aqui no Tireocast, o podcast da Tireoide. O Tireocast é uma fonte de informação segura e confiável dada por grandes especialistas na área. Lembramos a você que o Tireocast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante e que levanta muitas dúvidas para os pacientes, né, Daniele? E eu estou aqui com uma autoridade em doenças da tireoide, a doutora Daniele Maceralo. A doutora Daniele, ela é endocrinologista, ela é mestre em endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, a gente que é da velha guarda, né? Escola Paulista. Escola Paulista. E a doutora Daniele, ela é médica coordenadora do Grupo Multidisciplinar Assistencial em tireoide do Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, ela é professora voluntária do Ambulatório de Tireoide da Unifesp. Daniele, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando seu tempo aqui. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre hipotireoidismo subclínico, né? Então, para a gente entender e poder explicar bem direitinho para os nossos pacientes, o que é o hipotireoidismo, né, e quais são as formas de hipotireoidismo que a gente tem? Bom, primeiro, obrigada pelo convite aqui. Edivaldo, sempre um prazer, né? Bom, o hipotireoidismo é uma falta da função da tireoide, então por isso que é hipo. É uma falta de função da tireoide, é quando você tem menos hormônio da tireoide que ela produz. A tireoide, ela produz os hormônios que a gente chama de T4 e T3, ela é uma glândula, né, que fica aqui no pescoço, e ela é comandada pelo uma glândula que fica no cérebro, que é a hipófise. Então, a hipófise produz um hormônio, que chama TSH, e que vai na tireoide e faz ela produzir o T4 e o T3. O hipo significa que está tendo pouca produção de hormônio. E o problema pode ser nas duas pontas. Pode ser tanto porque não está tendo um sinal para ela produzir, ou mais frequentemente porque ela não está conseguindo produzir hormônio suficiente. Entendi. Agora, então quer dizer que às vezes, e eu acho que isso é menos frequente, não é que a tireoide não está produzindo, é que às vezes falta o estímulo do cérebro para que ela produza, é isso? Exatamente. Então a gente tem dois tipos de hipotireoidismo, um que a gente chama esse de central, que é aquele que vem do cérebro que não está dando o estímulo. Ela é uma tireoide que até produziria hormônio, mas ela precisaria de um estímulo. Isso é extremamente menos comum e menos frequente. E o outro é o hipotireoidismo mais frequente, que é o hipotireoidismo porque a tireoide não trabalha. E daí a gente tem alguns tipos disso, né? Nos países, o hormônio tireoidiano para ser feito, ele precisa de iodo. Então, o iodo vem da dieta. O nosso sal, até por legislação, ele é iodado justamente para isso, para garantir um bom aporte de iodo, que é fundamental para fazer o nosso hormônio. Então, o nosso sal brasileiro é iodado e na maior parte dos países também é. Então, a gente pode ter a principal causa no mundo afora é a falta de iodo, que é o hipotireoidismo, a tireoide não tem iodo para fazer hormônio. Isso é menos frequente no nosso meio, no nosso meio mesmo, acho que é quase inexistente, porque o nosso sal é iodado, né? Aliás, a gente até sofre de um excesso em algumas regiões, né? A causa mais frequente, então, de hipotireoidismo no nosso meio é a tireoidite de Hashimoto, que eu acho que é isso que o pessoal mais comenta, que é o top trend de perguntas do universo, né? Tireoide é. E o que é a tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune, que é o nosso próprio corpo produzindo anticorpos para combater a nossa própria tireoide. E com isso ela vai ficando mais lenta, levando ao hipotireoidismo. Então essa é a principal causa. E tem outras causas também que são frequentes, né? Menos frequentes que a tireoidite de Hashimoto, que é a autoimune, que são causas, por exemplo, cirurgia de tireoide, alguém que precisou tirar uma tireoide, então ela não tem a tireoide, né? Isso é culpa do cirurgião. Daí é culpa do cirurgião, que a gente tem aqui, um excelente na entrevista. Pessoas que tiveram hipertireoidismo e tiveram que tomar o radioiodo, né, para tratamento, então elas evoluem com hipotireoidismo. Outras causas que têm ficado mais frequente, né, de hipotireoidismo são os novos quimioterápicos, alguns novos quimioterápicos, né, desses novos de tirosinoquinase, então eles têm sido frequentes. Essas são as principais causas que a gente tem de hipotireoidismo, assim, disparada é o Hashimoto, que é a doença autoimune. E acho que a tireoidite de Hashimoto é a maior causa mundial. A maior causa mundial de coisa. Ainda é a falta de iodo quando você pensa nos quase 9 bilhões de habitantes em regiões extremamente carentes, né? Tem continentes extremamente carentes.
Mas tirando isso, na África, Índia, né? Então, a China a gente não tem muito dado, quer dizer, deve ter muito dado, mas a gente não tem acesso realmente à real dimensão do hipotireoidismo por carência de iodo. Mas o mundo inteiro tem combatido a carência de iodo, então eu acho que com certeza Hashimoto vai ser a principal causa disparada mundial. Entendi. E aí, quando a gente fala em hipotireoidismo subclínico, a gente está dizendo também que tem um hipotireoidismo clínico. Daí a gente pode dividir, e daí o clínico e o subclínico não é da origem da onde vem o problema da doença, é da intensidade. Então, o hipotireoidismo subclínico, por definição, é quando você começa a ter já uma diminuição do hormônio da tireoide, mas no exame de sangue, você vai ver ainda o hormônio da tireoide T4 normal. Mas o TSH, que é aquele que está dando estímulo para a tireoide, ele já está aumentado, porque ele está tendo que trabalhar mais para poder mandar a tireoide trabalhar. Então, a gente vai ter um TSH mais alto, com o T4 ainda no limite da normalidade. Essa é a definição do hipotireoidismo subclínico. Alguns pacientes podem contar alguns tipos de sintomas que a gente acha no hipotireoidismo clínico, que seria o TSH aumentado e um T4 baixo. Então, o hormônio da tireoide já está baixo. E os sintomas frequentes do hipotireoidismo são sintomas de intestino mais preso, pele mais seca, cansaço, sono, coisas mais importantes como diminuição da capacidade cognitiva, às vezes até com dependendo da idade, uma confusão mental. Pode alterar a menstruação? Pode alterar a menstruação. O hipotireoidismo ele tem uma tendência até a fazer mais sangramentos. O hipertireoidismo é de cancelar a menstruação. Outras coisas importantes que você vai ter do hipotireoidismo, que é até um dos motivos do tratamento, aumenta a pressão, aumenta o colesterol. Então, você pode ter um risco cardiovascular aumentado no hipotireoidismo clínico. Então, é importante. O hormônio da tireoide, ele não é opcional, não é tipo assim, o hormônio da menopausa, tratar ou não tratar, quero repor ou não repor. O hormônio da tireoide, ele é obrigatório, né? Do bebê na barriga até o seu último suspiro. Entendi. Quanto a isso é muito interessante. Uma paciente uma vez falou assim para mim, então eu vou tomar o hormônio tiroidiano até uma semana antes da missa de 7º dia. Mas eu falei exatamente isso. Então eu entendi muito bem, Daniele. E então o hipotiroidismo clínico, né, quando você tem um TSH aumentado e tem um T4 diminuído, vai dar todos esses sintomas aí, e eu imagino que isso vai variar de paciente para paciente, né? Tem paciente que sente mais desânimo, paciente é muito individual, né? Agora, o hipotiroidismo subclínico, ele pode dar esses sintomas? Pelo próprio nome, ele é subclínico, então, na teoria, você não estaria ainda tendo nada clinicamente significativo, mas você encontra pacientes com queixas de cansaço, de cabelo, de menstruação, mas são queixas mais frustras, né? Não é uma queixa assim muito exuberante, mas ele é mais frequente não ter queixa, mas tem pacientes que vão se queixar, principalmente dessa coisa da energia, do cansaço. Você pode ter um aumento discreto de colesterol, aumento discreto da pressão. Então, tem pacientes que sentem sim, né? E a gente vê isso porque tem gente que se beneficia do tratamento nos sintomas, né? Então, eu costumo falar para os pacientes, né, que tem hipotireoidismo subclínico, porque essas queixas que a gente está falando de tireoide também são queixas de não tireoide, né? Cansaço, né? A vida agitada de São Paulo, estresse, né? Então, tomar cuidado para não ter uma expectativa que uma pílula vai resolver um problema que não era ele que estava te dando aquele sintoma, né? Então, a indicação do tratamento tem que ser se tem indicação efetivamente e não para tratar sintomas que talvez nem sejam o motivo do seu sintoma, né? Entendi. Então, quando você tem assim esse paciente que chega no teu consultório, vamos lá, ele chega no seu consultório, lá tem um TSH de 6, por exemplo, mas tem um T4 livre de 1.1, que é absolutamente normal, e aí ele fala, tô com desânimo, tô com cansaço, tal, tô com raciocínio mais lento, tal. Você já trata esse paciente? Como é que você faz? Então, assim, como é que são as recomendações, né, da Sociedade Americana de Tireoide, né, da Escola Americana de Clínicos, né, endocrinologistas clínicos? Assim, TSHs acima de 10,
T4, como a gente está falando de hipotireoidismo subclínico, a gente está falando de T4 normal. Sempre tá? normal. Tudo que a gente vai falar aqui é de T4 normal. Porque pequenas variações no T4, que a gente está falando, então como é que o TSH já está alto e o T4 está normal? Isso é uma pergunta dos pacientes. Não deveria estar baixo? Não, porque pequenas mudanças, assim, num nível para baixo do T4 já pode dar grandes mudanças no estímulo da hipófise da sua tireoide trabalhar, né? Então, assim, a gente está falando de TSHs acima de 10, a gente trata. Então, independente da idade. Independente da idade, mas com doses baixas, quando você tem doença cardiovascular presente, você vai tratando com doses bem baixinhas. Mas não no primeiro exame, Erivelton, não é que a pessoa chegou, fez um exame, está alterado, a gente já trata, né? Porque você tem uma alta incidência, principalmente com pacientes com mais idade, porque o TSH sobe com a idade, você tem uma tendência a normalizar, não fazer nada, a normalizar esse TSH com o tempo. Então, é sempre interessante, quando você recebe o paciente que tem um primeiro exame alterado, é ter uma repetição desse exame. Esperar aí ainda mais se não tem queixas associadas, é você fazer um diagnóstico. Vamos ver, porque pode ter coisas que podem interferir, e eles podem vir a diminuir. Nos pacientes mais velhos, até mais ou menos 40% a 50%, ele normaliza nessa coisa de só observar. Tá? Isso também é verdade nos pacientes obesos, porque parece que tem uma certa resistência à leptina e aumenta o TSH. Então, às vezes, um primeiro exame alterado não significa que você vai permanecer com esse exame alterado. E segundo é fazer, então, um diagnóstico, né? A gente falou que a principal causa é a tireoidite Hashimoto. Então, vamos examinar uma boa história para saber se tem algum remédio que interfere com o TSH, se está tomando alguma coisa de interferente, né? Quais são os remédios que podem? Lítio é um remédio que é usado, né, para a modulação de humor. Amildarona, que é um remédio extremamente frequente que a gente usa para arritmia cardíaca, então também pode dar alteração de tireoide. Alguns anticonvulsivantes, né, podendo dar um quadro mais central. Então, você pode ter alguns remédios que podem alterar, e os quimioterápicos, né? Eles podem alterar a tireoide. Então, daí você faz uma história, mas a causa mais frequente é a tireoide de Hashimoto. E daí você vai investir um pouco mais no diagnóstico, fazendo os anticorpos, por exemplo, da tireoide, pedindo um anticorpos que chama anticorpo tiroperoxidase. Pode fazer um ultrassom, né? Para ver a característica da glândula. E se esse exame está com TSH mais alto, T4 normal, mas o paciente tem características de uma tireoidite, daí a gente começa a considerar que esse paciente é um paciente importante de um hipotireoidismo que pode ter indicação de tratamento mesmo. Entendi. E aí, mesmo, por exemplo, aí se você tem lá um TSH um pouco aumentado, o paciente não tem anticorpo positivo, tem um ultrassom relativamente normal, os sintomas do paciente não são muito importantes, você pode considerar, então, naquele momento, não vamos tratar agora, vamos acompanhar, é isso? Podemos considerar, e tem algumas faixas de idade que são importantes a gente considerar isso, e faixas que são importantes a gente não considerar. Por exemplo, na gestação. Na gestação, a mulher na idade fértil, o nenê, quando está se formando, ele não tem tireoide, ele vai ter tireoide a partir aí da 16ª semana, começar realmente a produzir hormônio. Só que ele precisa do hormônio da mãe a gestação inteira. Então, não é uma fase que você vai esperar. A gente tem que olhar essa faixa de TSH e a gente tem uma visão diferenciada na gestante, né? TSHs entre 2,5 e 4, se tiver anticorpo positivo, a gente costuma tratar sempre. Na gravidez. Na gravidez. Acima de 4, entre 4 e 10, a gente tem acima de 4, a gente tem uma tendência a tratamento na gestação, né? Entendi. Mesmo sem anticorpo positivo, porque pode ser que seja importante para a criança, né? Entendi. Já na população de pessoas acima de 65 anos, 70 anos, a gente esperar uma boa ideia, porque o paciente tem um TSH pouco elevado, um T4 normal, o TSH aumenta com a idade, e nessa população especificamente você vê uma grande normalização ao longo do tempo. Então, esses são pacientes que a gente pode esperar. Isso é muito interessante o que você está falando, porque a gente vê no consultório, né? Eu vejo isso com alguma frequência, pacientes com TSH discretamente elevado que já estão tratando, né? E nos pacientes que têm TSH elevado ou discretamente elevado, mas que são tão sintomáticos,
a gente pode tratar, sempre colocando na expectativa correta, né? Assim, o que a gente espera desse tratamento. Se a paciente tem colesterol alto ou tem um risco cardiovascular aumentado, talvez ajude, né? Ter uma pressão mais alta. Sempre começando com pouca dose, né? Porque também a gente vê, às vezes, excesso de tratamento e os pacientes ficando com o TSH na faixa mínima da normalidade, quase indo para o outro oposto, né? Uma doença que é o hipertireoidismo, é o excesso de hormônio tireoidiano, que também faz mal, né? E quanto mais idade, mais mal faz por causa do coração. Então, eu acho que a gente pode tratar, deve tratar. É claro que nessa faixa da gestante sempre, na faixa do idoso, a gente sempre tem um olhar diferenciado. Se for um hipo subclínico, talvez esperar uma boa ideia. Agora, nessa faixa do meio, né, dos pacientes com risco cardiovascular, podemos tratar sim, e tem muitos pacientes que têm sintomas, que a gente às vezes não dá nada e fala, é o dia a dia, mas quando você começa a tratar em uma dose adequada, você percebe que o paciente tem melhora, né? Diminui. E uma coisa que todo mundo pergunta é, então a tireoide engorda? Porque normalmente as pessoas têm medo disso, né? Assim, tipo, meu TSH está pouco aumentado e aí eu vou engordar por causa disso? Existe um metabolismo diferente realmente com o hipotiroidismo, né? Mas quando você tem uma falta do hormônio tiroidiano, você tem muito mais edema, né? Que você junta líquido, são coisas muito mais do que efetivo ganho de peso. Então, assim, a tireoide não ganha 40 quilos, né? Então, assim, mas tem alguns trabalhos mostram uma tendência de gordura intraabdominal um pouquinho aumentada, mas que reverteria com o tratamento, né? Eu entendo. Agora, você não acha, né, que a gente tem que ter os parâmetros, aí você explicou muito bem, né, que não é para todo mundo que merece o tratamento do hipotiroidismo subclínico, você tem que ter parâmetros, você tem que muitas vezes esperar e tal, mas eu percebo uma tendência hoje em se tratar muito mais. Às vezes o paciente sai um pouquinho do range lá, do valor de normalidade, e já estão entrando com hormônio tiroidiano para ele. Muitas vezes até não endocrinologistas, né? Eu acho que existe uma tendência mundial a mais tratamento, tanto que é o segundo remédio mais prescrito, né, nos Estados Unidos, o levotiroxina. Então, é uma tendência mundial. Eu acho que as sociedades têm só revisto um pouco se não está tendo um abuso, né? Antigamente o valor do TSH na gestante também era mais baixo, se tratava mais gente, né? Mas eu acho que assim, estar acima, você fazendo um diagnóstico, eu acho que assim, uma coisa é você ver um exame, tratar um exame, o paciente não está apresentando nenhuma outra queixa, fez um exame isolado e até porque hoje em dia os exames eles vêm em cores, né? Então assim, eles vêm vermelhinho, dependendo do laboratório, laranja, né? Então a pessoa já bate o olho, saiu da cor. Isso não quer dizer que tem um significado clínico dentro da dimensão do corpo dela, e talvez, se você repetir, então assim, então acho que o mais importante quando ele está alterado é você ir procurar um médico de confiança, né, da área da tireoide, e fazer um diagnóstico, assim, esse é um TSH, é um hipossubclínico mesmo, você tem uma tendência à piora disso, uma tendência à estabilização, tentar discutir um pouco com o paciente qual é a expectativa que esse tratamento vai te trazer, tem algum sintoma que talvez seja muito discreto e que a gente vai melhorar, merece uma repetição, tem uma tireoidite Hashimoto, coisas que também aumentam o TSH. Às vezes as pacientes têm intolerância à lactose, doença celíaca, tem uma menor absorção, né, do iodo, da dieta. Às vezes você faz diagnóstico disso, você trata e você melhora. E é importante às vezes também porque você dá o remédio, a dose do remédio não fica boa, até por conta de uma intolerância alimentar que o paciente tinha, que você não percebeu, né? Então, eu acho que você pode olhar, ver se tem falta de ferro, sabe fazer um diagnóstico de verdade? E não só adequado, e não só olhar aquele vermelhinho lá e fora da referência. Aumentou. Assim, e ter esse olhar mais generoso. Outra coisa que o pessoal pede muito, os hormônios, para fazer diagnóstico de tireoide, até a Sociedade Brasileira de Endócrino, né, que tem até no site, evitar um pouco o T3, né, porque a gente falou que a tireoide produz T4 e T3, mas os exames de diagnóstico mesmo são mais o TSH, né, e o T4. O T3, o ensaio, inclusive, ele é mais, ele dá mais variação, né, então assim, a gente não tem o hábito, o T3 a gente usa para hipertireoidismo, né, a gente não usa muito para hipo, então tomar cuidado, porque também tenho recebido isso, às vezes TSH, T4 normal, T3 um pouquinho mais baixo.
E daí, então assim, Aí o paciente já assusta também. daí e a gente não tem T3 comercial, né? Então a gente teria que ser T3 manipulado, é micrograma, é mais difícil manipular, é mais arriscado, e não necessariamente é doença, né? Exatamente. Eu Acho que é o mais isso, importante, né? eu acho que isso aí é o que a grande mensagem aí é que o hipotiroidismo subclínico, né, uma pequena elevação TSH, muitas vezes não quer dizer doença, né? Muitas vezes não quer dizer doença. E aí eu acho que merece um olhar, um controle, um acompanhamento. Entendi. Agora, me diga uma coisa, se você tem esse hipotiroidismo, esse hipotiroidismo subclínico, você tá lá, o teu paciente, ele tá com o teu TSH de 6, 7, T3, T4 e tal, foi um achado, um exame de rotina, o paciente foi fazer um check-up, né? Isso é uma situação muito comum. O que pode acontecer se o hipotiroidismo subclínico não fizer nada? Você pode só acompanhar, esse hipotiroidismo, ele obrigatoriamente vai evoluir para um hipotiroidismo clínico, quer dizer, um hipotiroidismo manifesto. Como é que você balanceia isso, né? Qual paciente você trata, qual paciente você não trata? Como é que você faz essa seleção? O hipotiroidismo subclínico, ele vai evoluir quer dizer, pode evoluir nos pacientes que têm tiroidite Hashimoto, por isso que é importante você ver o que aconteceu com esse TSH, né, para você... Antes de falar que é só um hipotiroidismo subclínico, vamos repetir o exame, é você entender se isso foi uma tiroidite que passou, né? Às vezes a gente tem aquelas tiroidites inflamatórias, subagudas, dolorosas, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, fatores de risco de grupos específicos que têm mais tendência a hipotiroidismo. Diabetes é um deles, né? Então, os pacientes diabéticos têm uma incidência mais aumentada de evoluir para um hipotiroidismo clínico, Isso né? é interessante. Pacientes com hipertensão, doença cardiovascular, porque o hipotiroidismo ele pode piorar tudo isso. Pode piorar a fração de ejeção cardíaca, né? A força da bomba do coração. Então, o tratamento ele tem que visar esses grupos, né? E os mais jovens que a gente vê também, mulheres nessa fase fértil, porque eventualmente você não trata, mas ela fica gestante, tá alto, daí só você vai tratar, talvez tratar, né? Quer dizer, o tratamento ele é muito individualizado, então. Eu acho que assim, depois que fez e você falou de fazer no check-up, lembrar que apesar da gente fazer muito, né, o rastreio universal de TSH para as pessoas, ele não está no rol do check-up, né? Não é recomendado. Não é recomendado. Então, mas certamente é para os pacientes de grupo de risco, né? Então, pacientes que têm história familiar de doenças tiroidianas, diabetes, pacientes que têm histórias familiares de doenças autoimunes também, né? São pacientes de mais grupo de risco. Então, seriam os pacientes que a gente pediria o TSH de rotina num check-up. Ou pacientes que têm sintomas que poderão ser compatíveis com tiroide também. Entendi. Mas na prática... na prática todo mundo. Na prática todo mundo faz, né? Então aquele paciente homem de 35 anos que faz atividade física tal, que tem um anticorpo negativo e tem um TSH discretamente elevado, não tem sintoma, você não vai fazer nada. Eu acho que a gente vai repetir depois de um tempo. Vamos supor que você repita. Ele fica vem sempre alto, mas aumentado, totalmente assintomático. Ultrassom normal. Eu acho que você poderia esperar. Pode esperar, né? Eu acho que pode esperar e pode esperar com segurança, né? Mas agora, se isso começar a se elevar, porque tem uma tendência mesmo, né? E nos trabalhos mostram, nas meta-análises, de queda, né? Agora, o paciente é jovem, então, assim, nos mais jovens, às vezes. E às vezes a gente também tem pequenas alterações como se o centro de regulação da hipófise fosse alterado por alguma mutação que seja, então a pessoa precisa de um pouquinho mais de TSH para poder manter a tiroide. Então, acho que você pode olhar um pouco a família, ver como é que é a função tiroidiana da família, se tem histórico. Antecedente importa. Antecedente importa. Histórico de tiroidite importa? Histórico de tiroidite importa, eu acho, né? Interessante. Uma coisa que eu acho que tomar cuidado, que a gente estava até conversando antes, né, que voltou à moda, olha essas alterações e dá iodo, né? Agora tem uma moda de que volta, a gente também tem no site da Sociedade Brasileira sobre o Lugol, né, que são gotas de alta concentração de iodo.
não são recomendadas, né? Porque, inclusive, elas podem fazer um efeito contrário. Elas fazem um excesso de iodo faz um efeito de bloquear a tireoide. Você sabe muito bem disso, porque quando vai operar um paciente que tem hipertireoidismo, é o jeito de, às vezes, controlar isso, né? Exato. Então, assim, às vezes, essas microalterações dos hormônios tiroidianos, tomar as gotinhas de Lugol não é o caminho da saúde. O caminho para piorar a sua tireoide, inclusive. Essa sua observação ela é muito interessante porque é uma observação recorrente dos colegas que vêm aqui falar, né? A gente tem observado cada vez mais a preocupação dos endocrinologistas com essas suplementações, com a utilização de Lugol, que é o iodo, com o T3 manipulado, né? A gente vê isso cada vez mais. E a gente tem visto muito porque a gente está aqui discutindo, né? Que é a proposta de um nível, de uma informação séria, né, correta. Então, a gente está falando do hipotireoidismo, que a gente está falando que o TSH está acima e o T4 está normal. Mas a prática do dia a dia hoje, ele vai assim, é pegar um TSH dentro, com um T4 normal, a pessoa cansada, e às vezes sair com a prescrição do hormônio tiroidiano. É um erro gigante. Porque o que é estranho, pelo menos. Porque existe algumas linhas que falam que o número de referência dos hormônios não é individualizado. Que a gente falou, o olhar para uma alteração do paciente é individualizado, mas o número de referência é uma média populacional daquela população. E tem muita gente trabalhando com, não, esse daqui está dentro da normalidade, mas não é o seu normal, né? A gente ainda não tem essa resposta do seu normal, né? Então, tem muita gente tratando até antes mesmo da tireoide estar alterada. E sai essas micromodulações hormonais, né, que fazem, e muitas vezes incluem o hormônio tiroidiano nessas micromodulações. E daí sim pode atrapalhar a sua tireoide, né? Sim. Porque todo hormônio que você dá, você bloqueia... Bloqueia a função. A função, isso. Agora, deixa eu te perguntar, às vezes... pacientes jovens, né, crianças, podem apresentar fisiologicamente um nível mais alto de TSH, não é isso? A criança, a faixa do TSH na criança ela é diferente da do adulto. Quanto mais nova a criança, essa faixa ela é mais alta e depois vai normalizando dentro da faixa do adulto, né? Quanto mais próximo aí depois da puberdade. Então, a criança menor, a faixa do TSH é maior, como do idoso também, né? A faixa do TSH é maior. Então, também tomar cuidado. Tem alguns laboratórios que já até colocam a faixa de referência. Então, dependendo de onde fez o exame, aquele exame nada mais é que normal, né? Eu tô falando assim, parece que eu não trato o hipotireoidismo subclínico. Eu acho que em paciente jovem, com queixa, superativo, e que tem até às vezes exames anteriores que não era assim, né? Tipo, você tem mais uma tendência a tratamento, né? A criança, o hipotireoidismo subclínico na criança, se você for pegar grandes trials, você não vê tanto benefício no tratamento. Mas também a criança é aquela população muito especial que tem aquele momento da vida para crescer. Então, eventualmente, o tratamento na criança do hipo mesmo subclínico, fora da faixa da idade dela, né? Pode ser que seja temporariamente, pode ser que seja importante, né? Você diz temporariamente, então quer dizer que você vai dar o hormônio durante um período e você tem chance de suspender a... Sim, tem gente que às vezes depois pode suspender. Normalmente, se é uma tireoidite Hashimoto, o tratamento é para ter uma expectativa que é para a vida. Vai ser contínuo. É para a vida, Tá. E também não é para fazer esses testes, né? Parar de tomar 2 anos e paro, né? Normalmente, quando é um hipotireoidismo mesmo, infelizmente é para a vida inteira mesmo, né? Exatamente. E hipotireoidismo se trata com levotiroxina, é isso? Até o momento a gente trata com levotiroxina o hipotireoidismo, né? Que tem várias marcas no mercado. Ele é o próprio T4 e o nosso próprio corpo já converte em T3, o hipotireoidismo. Então, ele vem da caixinha. O hormônio tiroidiano é o T4 e tem várias marcas no mercado, né? Com várias dosagens, é isso. E é um ajuste fino, portanto, que tem várias dosagens. 37,5, 38, 75, 50. 88, hoje a gente tem uma gama grande, né, de dosagens. E assim, e você tomar mais ou menos não significa a gravidade do seu hipotireoidismo. Eu acho que isso é uma observação muito interessante. Então assim, eu tomo 100, eu vou tomar 150, por que isso? Primeiro porque é por quilo de peso, então na verdade você tem uma quantidade que é proporcional ao peso da pessoa. E às vezes tem as absorções também, tem gente que absorve melhor, tem gente que não absorve melhor. Ele é um comprimido
que é melhor ser tomado em jejum, né? Então ele é tomado pela manhã em jejum. Depois disso você pode tomar as suas coisas habituais e pode ter uma interferência aí da absorção, o que pode levar a uma interferência na dose. Mas tomar mais ou menos não te coloca num índice de agora estou mais grave. Isso é uma preocupação do paciente. Por que vai aumentar minha dose quando eu estou mais grave? Não significa gravidade. Significa que é aquela quantidade de hormônio que você está precisando. E quando você trata o hipotireoidismo subclínico, que o paciente foi lá, ele enfim, estava com queixa, tal, não sei o quê, desânimo, sono ruim, a perda de força muscular, tal, você tá lá, você fez a dosagem do TSH, repetiu a dosagem do TSH, houve lá um aumento, você trata, aí o paciente volta lá depois de 6 meses, pô, doutora, tô joia, queria tentar tirar esse hormônio tiroidiano. Assim, é difícil tirar, né? A gente começa a perceber que o hormônio você ajusta a dose, né? E tem muitos pacientes, que a gente falou tanto que era subclínico, e muitos pacientes que voltam exatamente assim, falam, nossa, sabe que eu senti aquilo que eu não sinto mais? Então, às vezes, coisas que não percebeu, ou que foi se acostumando e melhora. Normalmente a gente vai tirar o remédio quando o exame de sangue começa a mostrar que você pode ir diminuindo o remédio, mas tirar assim, você está tomando uma dose, a não ser que a dose seja muito pequena e o exame está ótimo, é difícil você ter espaço para tirar do nada, assim, né? Entendi. Eu acho que... Então, normalmente ele vai ficando o remédio, sim, Entendi. Porque a própria dose, se ela estiver excessiva, o exame de sangue vai mostrando isso, diminui porque está em excesso. Quando você percebe, você pode tirar o remédio. Entendi. E nesses casos em que você consegue tirar o remédio, o paciente fica bem, normalmente. Você tem esse critério? Assim, é muito raro isso acontecer, né? De tirar, mas é muito raro, Então, assim, é muito pontual isso daí, né? E olha, eu vou te falar, muitos, assim, a não sei, mais idoso pode ficar bem sim. Muitos a gente vai olhar para trás da história, talvez não tivesse precisado ter introduzido, né? Mas a grande maioria, depois de um tempo, volta a precisar de tomar o remédio. Então, assim, por isso que a gente não tem tanto esse hábito e eu sempre, quando né, vou conversar com o paciente, assim, a gente vai começar, se os exames forem mostrando, a gente tira, mas não cria essa expectativa que um dia você vai parar de tomar, porque senão a pessoa fica com essa ideia, né? E se isso não acontecer, a pessoa fica chateada, inclusive, né? Então... Sim. Agora, a gente sabe, por exemplo, que quando você faz a reposição hormonal por um câncer de tireoide, você tem que deixar o TSH baixo, tal. Nesses pacientes que têm essa elevação do TSH, mas tem o T4 livre normal, qual que é a sua expectativa? Você deixa ele e as variações, os níveis normais do TSH normalmente variam um pouco de laboratório para laboratório, mas a gente pode considerar de meio a 5. Podemos? 4, 4,5, por aí. Tá. Aí o paciente vem lá, quanto você acha que, para esse paciente com hipotireoidismo subclínico, que precisou o tratamento? Você vai tentar deixar o TSH dele muito baixo? Isso depende da faixa também etária, né? Se for uma pessoa mais velha, certamente deixar aí com o TSH nos limites, assim, vamos dividir pela metade do valor de referência, da metade do valor para cima, tá? O normal alto. O normal alto, bom, tipo carne, né? O ponto para bem, no ponto para bem. E se for do grupo das pacientes em idade fértil ou que querem engravidar ou gestantes, a gente deixa abaixo de 2,5, dentro da normalidade, do ponto para baixo, sabe? Porque realmente essa é a faixa que a gente fala para gestação. Então a gente deixa entre 2,5 e a faixa da normalidade. Deixar no limite inferior ou abaixo não é interessante, tá? Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano, a não ser que você precise fazer isso, igual você comentou dos pacientes que estão fazendo uma reposição por câncer de tiroide, por um tempo às vezes curto, às vezes por um tempo mais longo, você pode ter um aumento de perda da massa óssea, aumento de arritmia cardíaca. Então a gente deixa dentro da faixa da normalidade, né? Então, para as pessoas mais velhas, do normal, do meio para mais para cima, mas dentro da normalidade, ou do meio até o normal, mas nunca uma hiperreposição do hormônio tiroidiano. E uma coisa que é importante, que a gente está falando do TSH e T4, é quando for fazer o exame de sangue para controle, tomar o remédio só depois da coleta do exame de sangue. Né? Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vê um TSH normal e um T4 livre super alto, né?
A gente fica meio confuso, mas é porque tomou o remédio, é tão automático, né? Você acorda, toma o remédio e sai para colher o sangue. Quando você vai colher o sangue, ele vai vir alterado. Essa orientação é muito importante, né? Você não tomar o hormônio tiroidiano quando vai coletar o sangue, né? Só tomar depois. Porque isso... mas tem laboratório que fala que não precisa, que pode tomar. Mas ele... De uma maneira geral, a gente orienta a não tomar, não é isso? E coisas também que podem alterar o exame de sangue, né? Esses compostos com vitamina para cabelo, que tem biotina em doses mais altas também, interessante suspender para fazer o exame de sangue. E são coisas que você vai tirando na história do paciente, né? Até para poder ver, né? Se teve uma interferência, se é realmente uma alteração tiroidiana, né? Mas isso que você está falando, eu acho muito fundamental e é uma queixa recorrente dos pacientes, né? O meu médico não conversa comigo, o meu médico fala assim para mim, meu teu exame tá bom, tal, vem aqui, volta daqui 6 meses. E muitas vezes, até para fazer o diagnóstico, até para sentir, né? Muitas vezes o paciente tá lá com os exames que estão relativamente dentro da normalidade, mas cabe um pequeno ajuste. Eu acho que cabe um pequeno ajuste, cabe tentar entender, alinhar a expectativa também, né? Porque às vezes a gente coloca toda a nossa energia numa coisa e não era bem aquilo, e a pessoa começa, né? Eu acho que a conversa é fundamental, né? A consulta médica é fundamental, né? Pra gente conversar, entender. A gente pega muitas dessas coisas em consulta, né? De você falar, eu tomei o remédio antes, então por isso que o T4 estava. Tá dentro da normalidade, mas eu ainda me sinto cansado. Talvez não seja isso, mas será que tem espaço para eu ajustar um pouquinho e ver se tem um conforto maior? Porque, assim, quando a gente fala para mais pessoas, a gente tem que falar o da maioria, mas aquela coisa, aquele ajuste fino é o que você faz com o seu médico, que te conhece, de confiança. Então pode tratar com o TSH um pouquinho, só uma viradinha do limite da normalidade? Pode, sendo conversado e ajustado dentro de um racional, eu acho que cabe, né? Eu acho muito importante esse tipo de orientação, né? Porque a gente não trata o exame. Não, de jeito nenhum. Né? A gente trata o paciente. A pessoa não é um TSH, né? A pessoa não é um TSH. Não é hipotireoidismo clínico. A pessoa, ela é um conjunto de outras coisas, né? Igual quando o paciente vai no consultório e fala, te interessa esse exame? Se for seu, me interessa, né? Porque às vezes, claro. Se é da pessoa, a pessoa é um conjunto, né? E a tireoide, especificamente, é um hormônio que vai para todos os lados do teu corpo. Desde o músculo, coração, quantidade de sangue que a medula faz, cabelo, unha. Então, interessa com a fertilidade, né? Os hormônios. Então interessa como um todo, né? Eu acho que essa avaliação global que você está enfatizando aí, eu acho ela fundamental. Isso vai fazer a diferença, muitas vezes, entre você pegar um hipotireoidismo subclínico, achar que vale a pena tratar, e o hipotireoidismo subclínico que não vale a pena tratar, né? Vou agora repetir o que a Rosa Paula sempre fala, e eu às vezes falo para o paciente, mas eu tô pegando a fala dela. Esses guidelines que a gente fala, a Associação Americana falou que mais que 10 trata, menos que 10 trata, tal, tudo isso é só uma ideia, né? Isso é um norte, né? Isso daí não é a verdade absoluta, é igual o Waze. Você vai pôr o destino final. Sim. E depois você vai olhando e ajustando o caminho. Talvez esse caminho é uma avenida que eu não gosto de passar, esse caminho não é uma outra. Então, assim, esses guidelines, essas orientações, elas são um painel mais ampliado. Daí cabe você ir escolhendo a rota um pouquinho melhor para aquela pessoa. Então, quando eu falei desse mais que 10, né? Na gestante é assim que faz. Essa é a média, né? Daí a gente pode ter algumas outras abordagens, se tiver numa coisa, como você falou, um contato próximo, uma conversa, um exame, né? E uma última coisinha aqui, que nós já estamos quase terminando o nosso bate-papo aqui. Assim, uma coisa também que a gente que lida muito com nódulo de tireoide, né? Os pacientes falam, o médico falou que eu tenho que tomar remédio porque se eu não tomar o hormônio tiroidiano, meu nódulo vai crescer. Isso procede? Como é que é? Isso foi uma terapia do passado, né? Que a gente dava supressão daí você dava a dose mais alta, deixava o TSH 0, porque ele é o estímulo da doença tiroidiana. Mas para nódulo, realmente não funciona assim, né? Então
Então, a gente não tem mais esse hábito de dar hormônio tiroidiano. Diferente se você estiver pegando uma pessoa com uma tiroidite de Hashimoto, com os anticorpos, aquela tiroide toda pseudonodular, aumentada de tamanho, o TSH já saindo da normalidade. Daí isso é uma outra realidade. Mas uma tiroide com uma cara normal, só com um nódulo único, dar o hormônio com a expectativa que isso vai reduzir o tamanho... Isso é inadequado, né? Isso é inadequado porque tem que ser numa dose alta, o que vai prejudicar as outras áreas e de verdade não vai funcionar, então também não adianta. Muito bom, excelente. Bom, eu acho que a gente falou tudo de hipotireoidismo subclínico. Tem mais alguma coisa para a gente conversar, Daniela? Você acha que... Acho que nós cobrimos aqui, né? Eu gostei muito disso que você falou, que é realmente uma avaliação muito individualizada, né? É uma avaliação muito de paciente para paciente, não é isso? Eu acho assim, os exames que a gente faz check-up são triagens e depois, a partir daquele valor, a gente vai individualizando para quem, naquela pessoa o que é importante, né? Como você disse muito bem, que eu gostei, vou até anotei aqui, o paciente não é um TSH, né? Não é, então nunca. E não podemos olhar para eles como isso, né? Tipo, esse paciente é o hipotireoidismo. Ele não é nada, ele é o senhor tal, a senhora tal, que tem toda uma história por trás. Sim. E para frente também, né? Se Deus quiser. Sim, claro, com certeza. Bom, Daniele, eu queria te agradecer imensamente, né, pelo seu tempo, pela sua boa vontade de vir aqui, pela sua generosidade de compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento. Tenho certeza absoluta que você deu muitas dicas e orientou muito aqui os nossos participantes. Eu só posso agradecer demais, né? Dizer para você que seguramente você vai voltar aqui, vai ganhar mais uma canequinha. Vamos fazer obrigada, muito bonita. Vamos chamar você de novo, sim. E eu queria que você, caso queira deixar mais alguma mensagem, deixar também aí as suas redes sociais, onde as pessoas podem tirar mais dúvidas, conversar com você, chegar até você, porque a finalidade aqui do TireoCast é realmente oferecer informação como essa que você está trazendo aqui para a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu acho esse um assunto... bom, eu adoro tireoide, então acho um assunto sensacional. E quando me apaixonei por tireoide, justamente o que eu falei, é o hormônio que mexe no corpo inteiro. E o consultório clínico é isso, é conhecer a pessoa como um todo. Eu não tenho muita presença nas redes sociais, então eu vou deixar meu e-mail, tá? E podem me mandar, tirar dúvida, eu adoro responder. Legal. Eu falo meu e-mail? Fala seu e-mail. É Daniele, com 2 L's e E, ponto Macellaro, MACELLARO, @gmail.com. Muito bem, então mais uma vez, Daniele, muito obrigado. Eu espero que você tenha aproveitado aqui o nosso TireoCast. Peço que você curta, compartilhe esta informação de qualidade com as pessoas interessadas, siga as nossas redes sociais, esteja sempre aqui participando, mandando suas dúvidas e sugestões, e lembre-se, a moda é cuidar da tireoide. Lembramos que o TireoCast é uma realização da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Um grande abraço e até a próxima.